Imagine por um instante que você está sozinho no meio de uma floresta escura, onde as árvores parecem se inclinar para sussurrar segredos que ninguém deveria ouvir. O vento não é só vento. Ele carrega vozes antigas, fragmentos de almas perdidas que ecoam entre as folhas. E se eu te dissesse que isso não é só imaginação? Que há florestas no mundo onde o terror não vem de animais selvagens ou trilhas perdidas, mas de algo que observa, que espera, que chama pelo seu nome na calada da noite? Essa é a história que vou te contar agora, uma que me foi relatada por alguém que sobreviveu mal. Se você acha que pode lidar com o que vem a seguir, fique até o fim. Porque uma vez que você ouve esses sussurros, eles nunca mais param. Era uma noite de outono em 2018, nas profundezas da Floresta Negra, na Alemanha. Sim, aquela mesma de contos de fadas sombrios, onde os irmãos Grimm encontraram inspiração para pesadelos que ainda assombram crianças. Mas isso não é um conto de fadas. É um relato real, inspirado em diários encontrados e depoimentos de sobreviventes que preferem o anonimato. Meu nome não importa aqui, mas vamos chamá-lo de Elias, um fotógrafo aventureiro de 32 anos que decidiu acampar sozinho para capturar a essência selvagem da natureza. Ele carregava uma mochila velha, uma câmera DSLR pendurada no pescoço e um mapa amassado que prometia trilhas intocadas. O ar cheirava a pinheiro úmido e terra molhada, e o sol poente pintava as copas das árvores em tons de sangue. Elias não sabia, mas ao pisar naquela floresta, ele estava entrando em um território que não pertencia aos vivos. Os locais sussurravam sobre Die Whisperer, os sussurradores, entidades que se diziam ser espíritos de exploradores perdidos séculos atrás, durante as guerras antigas que devastaram a região. Mas Elias ria disso. Ele era um homem da ciência, da luz e das lentes. Florestas não falam, ele pensou, enquanto montava sua barraca sob um dossel de galhos retorcidos que pareciam dedos esqueléticos estendendo-se para o céu. Enquanto a noite caía como um manto pesado, Elias acendeu uma fogueira pequena, as chamas dançando e lançando sombras que pareciam se mover sozinhas. Ele sentou-se em um tronco caído, ajustando sua câmera para fotos noturnas, capturando o brilho das estrelas filtrado pelas folhas. Foi aí que ouviu o primeiro sussurro, sutil, como o roçar de folhas secas, mas com uma cadência humana. Elias! Veio o som, ecoando de lugar nenhum e de todos os lados ao mesmo tempo. Ele congelou, o coração acelerando como um tambor em seu peito. Deve ser o vento, murmurou para si mesmo, mas o ar estava parado, imóvel como um cadáver. Ele pegou sua lanterna e varreu o feixe de luz ao redor, revelando apenas troncos grossos e raízes que serpenteavam pelo chão como veias expostas. Nada. Ninguém. Mas o sussurro voltou, mais claro dessa vez. Venha. Mais fundo. Uma onda de frio subiu por sua espinha, não o frio da noite, mas algo primal, como se seu corpo soubesse o que sua mente negava. Ele apagou a fogueira cedo, enfiando-se na barraca, o zíper tremendo em suas mãos. Dentro, o silêncio era opressivo, quebrado apenas por sua respiração ofegante. Ele tentou dormir, mas os sussurros se infiltravam em seus sonhos, transformando-se em visões de figuras sombrias entre as árvores, olhos vazios brilhando no escuro. Na manhã seguinte, o sol filtrado pelas copas trouxe um alívio temporário. Elias acordou suado, o corpo dolorido como se tivesse corrido uma maratona durante o sono. Ele riu de si mesmo. Noite ruim, só isso. E decidiu explorar mais fundo, atraído por uma curiosidade que beirava a obsessão. A trilha se estreitava, as árvores ficando mais densas, suas cascas marcadas por sulcos que pareciam runas antigas. Ele fotografava tudo. Um riacho murmurante, cujas águas pareciam sussurrar também. Um cervo que o observava de longe, com olhos que não piscavam. E ruínas cobertas de musgo que poderiam ser de uma vila abandonada.
Mas à medida que o dia avançava, o mapa começou a falhar. Trilhas que deviam levar para o norte viravam em círculos, e o GPS em seu telefone piscava, sem sinal, como um aviso ignorado. Foi quando encontrou a clareira, um círculo perfeito de grama morta, no centro do qual jazia uma pedra gravada com símbolos indecifráveis. Elias se aproximou, a câmera clicando furiosamente, sentindo um formigamento na nuca como se estivesse sendo observado. E então, o sussurro retornou, mais insistente. Fique conosco. Ele girou, mas a floresta estava vazia. Seu coração batia forte agora, uma mistura de excitação e medo cru. Quem está aí? Gritou, sua voz ecoando e voltando distorcida, como se a floresta zombasse dele. O entardecer veio rápido demais, pintando o céu em tons de cinza chumbo. Elias tentou voltar, mas as trilhas haviam mudado, ou talvez sua mente estivesse pregando peças. Ele corria agora, galhos chicoteando seu rosto, deixando cortes que ardiam como fogo. Os sussurros cresciam, um coro de vozes sobrepostas. Nomes, risadas abafadas, choros distantes. Elias, junte-se a nós. Ele tropeçou em uma raiz e caiu, a câmera quebrando ao seu lado. No chão ele viu pegadas, não suas, mas de pés descalços, pequenas como de crianças, circulando ao redor dele. O pânico o consumiu. Ele se levantou e correu cegamente, o ar ficando mais espesso, como se a floresta respirasse. Horas se passaram. Ou foram minutos. O tempo se distorcia ali. Ele encontrou uma cabana abandonada, as paredes podres e cheirando a mofo e algo metálico como sangue velho. Dentro, papéis amarelados espalhados, diários de outros que haviam se perdido. Um trecho chamou sua atenção. Eles sussurram para te atrair, mas uma vez que você responde, eles te levam para sempre. Era de um explorador do século XIX, um homem chamado Heinrich, que desaparecera na mesma floresta. Elias leu em voz alta, sua voz tremendo. Os sussurradores são as almas dos condenados, presas entre mundos, famintas por companhia. Ele sentiu um arrepio. Era real, não lenda. A noite caiu como uma cortina negra, e os sussurros se transformaram em gritos internos, ecoando em sua mente. Elias barricou a porta da cabana com tábuas soltas, mas as paredes rangiam como se algo as arranhasse do lado de fora. Ele acendeu uma vela improvisada, a chama tremeluzindo e revelando sombras que dançavam como figuras humanas. Por que eu? Pensou, lágrimas escorrendo pelo rosto sujo. Memórias inundaram sua mente. Não suas, mas de outros. Uma criança perdida no século passado, chorando pela mãe. Um soldado fugindo da guerra, tropeçando em armadilhas invisíveis. Uma mulher acusada de bruxaria, amaldiçoando a floresta antes de morrer. Os sussurradores não eram malignos por natureza, eram solitários, aprisionados em um limbo eterno, usando sussurros para atrair os vivos, roubando suas essências para se sentirem reais novamente. Elias sentiu sua sanidade escorregar. Ele começou a responder aos sussurros, murmurando: Sim, eu ouço vocês. Uma reviravolta veio quando ele encontrou um amuleto no chão da cabana. Uma cruz de ferro enferrujada, gravada com orações antigas. Agarrando-o, ele sentiu uma clareza momentânea, como se o metal repelisse as vozes. Eu não pertenço aqui, gritou, e os sussurros recuaram por um instante. Mas o terror não parava. Ele precisava escapar. Elias saiu correndo da cabana, o amuleto apertado na mão, guiado por uma intuição desesperada. Os sussurros o perseguiam, mais altos, mais furiosos. Fique! Você prometeu! Galhos se estendiam como garras, rasgando suas roupas, e ele jurava ver formas etéreas entre as árvores. Fantasmas pálidos com bocas abertas em gritos silenciosos. Ele correu por o que pareciam horas, o peito ardendo, os pulmões implorando por ar. Uma pergunta queimava em sua mente. Por que eu? Por que agora?
Talvez porque ele era solitário também. Um homem que fugia de sua própria vida vazia, buscando na natureza o que faltava em seu coração. A floresta o escolheu porque ele já estava perdido por dentro. De repente, uma luz distante, faróis de um carro na estrada principal. Ele irrompeu da floresta, caindo de joelhos no asfalto ofegante enquanto motoristas paravam, chocados com sua aparência selvagem. Ele foi resgatado, levado a um hospital, onde médicos diagnosticaram exaustão e alucinações. Mas Elias sabia a verdade. Os sussurros ainda ecoavam em seus sonhos, fracos, mas persistentes. Anos depois, Elias nunca mais voltou a uma floresta. Ele vendeu sua câmera, mudou-se para a cidade, mas carrega cicatrizes invisíveis. Noites de insônia, onde ouve vozes chamando seu nome. Em uma entrevista anônima que encontrei em um fórum obscuro, ele disse: "A floresta não é só árvores. É um espelho para nossas almas perdidas. Se você ouve os sussurros, corra, antes que eles te façam ficar." Essa frase, extraída de um relato real em um livro sobre lendas europeias chamado Sombras da Floresta Negra, de um historiador alemão, ecoa como um aviso. Mas e se os sussurradores não forem só lendas? E se eles estiverem esperando por você na próxima trilha que você pegar? E agora, no final dessa jornada sombria, imagine se isso fosse com você, sozinho, ouvindo seu nome no vento, sabendo que algo antigo te quer como companhia eterna. Elias sobreviveu, mas parte dele ficou lá, sussurrando com os outros. Você acredita que isso realmente aconteceu? Já sentiu um arrepio inexplicável em uma caminhada na mata como se não estivesse sozinho? Se isso te tocou, é porque essa história precisava chegar até você. Talvez como um aviso. Se inscreva no canal, mas só se tiver coragem de ouvir mais. Comente abaixo. Eu ouvi os sussurros, se você sentiu o medo. Compartilhe com alguém que precisa desse arrepio. E lembre-se, da próxima vez que entrar em uma floresta, ouça com atenção. Eles podem estar chamando por você.